E aí galera, começa agora mais um episódio aqui no nosso canal Cozinha do Cadu e hoje é o nosso terceiro episódio da série Comidas de Domingo. Hoje nós vamos preparar aqui uma receita sensacional de lombo suíno recheado, assado ao forno com vegetais e um incrível molho de tangerina e mel. Gente, vocês não têm noção da quantidade de camada de sabor que tem nesse prato. Mas vocês sabiam que o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de carne suína? E que os nossos amigos chineses são os maiores consumidores dessa proteína? A dieta dos chineses é composta em 70% de carne suína, gente. Então é coisa pra dedéu, é porquinho pra caramba. Bom, mas vamos deixar de papo furado e vamos direto ao que interessa? Então, galera, de olho na tela para anotar os ingredientes da receita de hoje, que hoje é dia de sujar a panela. Bom, galera, primeira etapa do preparo dessa nossa receita é o tempero, né, e o preparo da carne suína. Então, a gente pega esse lombo aqui, tem aproximadamente 1 kg, e aí essa porção aqui rende aproximadamente para 4 pessoas. Então, se você tiver mais gente na tua família, é só aumentar a quantidade de carne. Como que funciona esse preparo aqui? A gente vai abrir esse lombo suíno como se fosse um rocambole aqui. Eu vou tirando a fatia aqui, vou abrir ele vai abrir uma peça grande assim. Vocês vão ver aqui na imagem dessa câmera aqui. Então eu começo com um corte aqui lateral. Ó, ela vai abrindo, ó. E aqui eu viro pra cá e começo outro corte pra cá. Tá vendo? E aí eu abro um corte aqui no meio. Vocês viram como ela fica espalmada? Então eu vou abrindo cortezinhos aqui, ó, que é onde vai penetrar toda a parte do tempero e onde também vai penetrar um pouco do recheio, né? Então aqui está a nossa carne espalmada. Vamos começar com... Vou pegar um limãozinho cravo aqui, que dá sempre um sabor bem gostoso da carne suína, né? Ele que vai trazer um pouquinho de acidez aqui, porque o restante da acidez vai vir pela tangerina no molho que a gente vai fazer quando a gente levar ele ao forno. Vou colocar um pouquinho de sal. Então a gente leva aquela receita básica lá que eu falei, né? De aproximadamente 1 colher de sal para cada quilo de carne, né? Então vamos caprichar no sal aqui. Eu passo dos dois lados, né? E agora a gente vai reservar a carne aqui. Vamos colocar agora algumas especiarias. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Vou colocar um pouquinho de páprica. Essa aqui é páprica doce, tá? Não é a picante, não. É porque a gente está completando aqui com um pouquinho de pimenta do reino. Para o recheio, a gente vai utilizar um pouco do pimentão e um pouco dos cogumelos. Eles que vão fazer parte do recheio e também depois vão integrar todos os outros vegetais depois, na hora que a gente levar para o forno.
colocar também a salsinha e cebolinha. Aqui são 30 gramas e é meio a meio. Meio de cebolinha, meio de salsinha. Espalhar bem aqui. E vamos colocar um pouquinho de pimentão também. Olha que bonito que vai ficar esse recheio. Não se preocupe com esses pedaços de pimentões que sobrarem aqui, porque a gente vai usar eles depois lá na parte dos vegetais. Então não se preocupe, pode deixar aqui. Quando a gente conseguir forrar aqui a parte do recheio da carne suína, já está ok. E agora vem a parte principal, que é a gente enrolar tudo isso aí. E eu vou usar a minha boa e velha linha para poder enrolar esse rocambole de carne suína. Eu uso normalmente uma linha branca comum, dessas linhas que a gente chama de linha de pipa, né? Então eu estico a linha aqui e vou esticar mais uma aqui para baixo. E aí vamos começar a enrolar o nosso rocambole aqui. Assim não tá dando para vocês verem, né? Vou virar para cá, fica mais fácil. E aqui a gente começa a amarração. Vou fazer igual o lombo daquela outra vez, que lembra que eu esqueci de tirar o barbante na hora de comer? Vamos tirar, deixar só algumas pontinhas. E agora a gente faz mais uma bem aqui no meio. E aí está o nosso lombo suíno recheado e já enrolado. Bom, enquanto o nosso rocambole aqui de lombo suíno está aqui marinando, a gente vai fazer o preparo dos vegetais. A abóbora eu já deixei aqui cortadinha, né, em cubos, então não vai ter muito preparo aqui. As batatas, elas vão com casca e tudo, né? A gente vai cortar também em pedaços grandes. Todos esses vegetais aqui vão ser em pedaços grandes, né? Então a gente vai cortar a batata em cubos também, ó, né? Cada batata dessa dá umas seis partes mais ou menos. Eu corto ela em 6, né? Então eu corto as duas pontas e o miolo dela aqui, ó. Todos os legumes já estão devidamente lavados, é claro, né? Então aqui, essa aqui eu vou cortar um pouquinho mais porque ela ficou muito grande. Vamos cortar também o tomate. Os cogumelos a gente vai colocar eles partidos ao meio. E aqui vamos colocar aqueles pedacinhos, os pedaços que sobraram do pimentão, né? A gente vai cortar também em pedaços grandes. A cenoura. A cenoura a gente dá uma raspada nela só para tirar a primeira parte da casca aqui. E também vai em pedaços grandes. E por último aqui, a cebola. E aqui está o preparo dos vegetais. Os alhos, eles vão inteiros, assim com casca e tudo. A gente só vai dar o famoso alho ao murro, né?
E agora eu volto daqui a pouco com vocês, já lá no fogão, para a gente começar o preparo e a montagem da forma para fazer o assado. Então eu encontro vocês lá no fogão. Bom, galera, aqui a gente começa o processo de selagem do lombo suíno. Vamos colocar aqui então um pouquinho de manteiga, uma pontinha aqui de manteiga. Vamos colocar aqui um pouquinho de azeite. E aí vamos esperar isso aqui ficar bem quente para a gente poder colocar a carne. Por que a gente faz essa selagem antes, né? Eu já expliquei isso em algumas outras ocasiões, mas para quem não assistiu ainda todos os nossos vídeos, eu vou explicar agora. Esse é o momento onde a gente fecha todas, né? Onde a gente sela a carne para que todo o suco da carne fique lá dentro na hora que a gente colocar para o forno. Porque se eu levar ela para o forno dessa maneira que ela está aqui, ela começa a secar devagar e ela vai ressecando até que evapora todo o suco da carne e a gente fica, normalmente, a gente vê aquele lombo fica duro, fica ressecado, fica ruim de comer. Dessa forma não, a gente vai ter um lombo suíno bem gostoso e bem suculento para a gente comer. Fogo alto, vou manter a temperatura. E vamos lá, vamos colocar ele aqui para selar. Um lado de cada vez. Isso também cria uma crosta, né, em volta do lombo suíno, que também mantém toda a parte do tempero colado ali naquela parte externa do lombo, né? Isso faz toda a diferença depois quando você está saboreando, né? Ok, vamos virar. Vocês podem ver pela câmera de cima aí, que ele já forma uma crosta em cima do lombo, ó. Daqui a gente já consegue sentir o aroma e a gente tem uma noção de como vai ficar isso aqui. Isso aqui, a primeira camada de sabor são os temperos e o recheio desse rocambole que a gente fez com o lombo suíno. A hora que a gente agrega todos aqueles legumes, mais a calda de tangerina com mel, fica fantástico. Mais uma seladinha aqui e vamos desligar o fogão. Bom, qual que é o outro passo agora? Agora a gente vai colocar para assar. Eu normalmente, quando eu vou fazer algum assado, já expliquei isso também em alguns outros episódios, eu gosto de forrar a forma com o papel alumínio, que aí fica muito mais fácil depois para a gente lavar. Então a gente vai colocar aqui agora o nosso lombo no centro da forma. E vamos colocar agora em volta os vegetais. Olha que bonito que vai ficar isso, gente. O lombo quase some aqui no meio dos vegetais. Pronto. Coube tudo. Agora a gente vai pegar o mel e a gente vai espalhar ele um pouquinho aqui por cima. Olha que coisa linda, gente, ó. A gente espalha ele aqui ao redor do prato todo, inclusive em cima do lombo também. E agora aqui o pedágio do mel, né? Agora aqui a gente vai colocar o suco das tangerinas. Vamos colocar um pouquinho de sal em volta nos legumes. Vamos colocar um pouquinho de pimenta do reino.
pouquinho de erva doce por cima de tudo isso aqui. A erva doce tem que tomar cuidado, porque ela também é uma erva com um poder de sabor muito forte. Então é um pouquinho em cima de tudo isso aqui, só para dar aquela consistência nos vegetais, né? E por último, a gente vai colocar aqui alguns pedacinhos de manteiga. Isso aqui vai derreter com calor, pessoal. Vocês não têm ideia do que vai virar isso aqui. Por fim, vamos colocar os alhos ao murro e vamos cobrir tudo isso aqui. O forno já está pré-aquecido aproximadamente em 230 graus e ele vai ficar agora lá dentro por aproximadamente uns 20 minutos com a cobertura, né, com o papel alumínio. E mais 20 minutos a gente vai sacar o papel alumínio, ele fica mais 20 minutos, um total de 40 minutos de forno, aproximadamente, e aí vai depender da regulagem do forno que você tem em casa. E aí, galera, como eu sempre digo, é só deixar o sentimento rolar e eu vou voltar com vocês só lá da bancada agora, já para a montagem do prato. Bom, pessoal, o nosso lombo já deve estar pronto e hoje a gente vai ter duas montagens de prato. O primeiro empratamento vai ser aquele empratamento onde a gente coloca o lombo numa travessa para a gente servir na mesa e depois as pessoas se servirem. E logo na sequência, aí sim eu faço o empratamento no prato individual para vocês verem como é que vai ficar. Então vamos lá dar uma olhadinha no nosso lombo como é que tá? Acho que deve estar divino. Uau, galera! Olha isso como tá! Que coisa linda! Veja como os legumes eles ficaram queimadinhos, né? E isso que dá um sabor assim caramelizado, né, em todos esses legumes que estão aqui. Então agora a gente vai fazer primeiramente o empratamento aqui na travessa para vocês verem como é que vai ficar. Bom, pessoal, essa é a forma clássica aí de um almoço de domingo, de se levar para a mesa, né? Um prato como esse. E agora a gente começa o nosso empratamento. Hoje eu estou utilizando essa cerâmica preta, que eu acho que vai dar um contraste bacana com os legumes, né? Que estão ali cozidos e vai dar um contraste legal com o prato. E eu tenho certeza que vai ficar um prato muito bonito. Vamos lá para o empratamento? Bom, pessoal, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O nosso lombo suíno recheado com legumes em calda de tangerina e mel. Hoje eu estou tomando um vinho chileno, um Merlot, da safra de 2016, e que certamente vai combinar muito bem com esse nosso delicioso prato de domingo. E como eu sempre digo, gente, ulalá!